Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer primeiramente ao Dr. João Roberto Alves por esse convite através do Instituto de Pesquisa e Administração em Educação para esse Congresso Brasileiro de Inovações na Educação. Eu resolvi abordar aqui um tema que é alfabetização, mesmo sabendo que ele pode não ser visto como uma inovação na educação, mas que deveria ser repensado pelos educadores com muito carinho para que pudesse ter uma efetividade maior nesse processo. Assim, o medo pela não alfabetização das crianças é um dos aspectos que oferecem resultados muitas vezes duvidosos, alguns inclusive descambando por desastre total. Ensinar as crianças a desenhar letras, dar nome a elas, atrapalha mais do que ajuda no processo de alfabetização. A maior prova disso é a gigantesca quantidade de alfabetizados funcionais na população, que, resumindo, conseguem, no máximo, decodificar as letras e fonemas da língua-mãe. É absurdo o número de adultos brasileiros que não sabem interpretar textos. Mesmo os mais curtos não conseguem escrever um texto de 20 linhas com começo, meio e fim. E sem exagero, embora entupidos até os olhos de informação, não têm a mínima habilidade de organizar e expor suas ideias e argumentos em um debate mais formal. Seria tranquilo se essa fosse apenas a descrição do cenário comumente encontrado nas redes sociais. Porém, o mal é mais profundo, ao ponto de não conseguirem entender leis, analisar e realizar instruções simples do dia a dia, acreditando e divulgando como verdade absoluta qualquer informação encontrada na internet. E o auge da tristeza, serem incapazes de reconhecer textos clássicos ou se deliciarem com uma obra literária. Com um resultado como esse, era de se esperar que já houvessem tomado as providências devidas. Mas, como uma peste que se alastra sem respeitar cor, credo ou classes sociais, a impressão é que estamos todos imersos em um delírio coletivo, onde, mesmo ciente das terríveis consequências, simplesmente damos de ombros e tratamos de inventar um jeito de não ver o que está bem diante do nosso nariz. É como se uma multidão estivesse competindo em uma corrida por uma estrada indo direto para o abismo, sem que ninguém consiga reconhecer ou se importe com as sinalizações e avisos de cuidado que estão posicionadas estrategicamente pelo caminho. A ideia aqui é analisar algum desses avisos que passam despercebidos, mas que interferem quantitativa e qualitativamente no processo de aquisição da leitura e da escrita. São eles. Vamos lá. Primeiro, a alfabetização é um processo. Sim, é importante ressaltar que a alfabetização é um processo, não um resultado. Talvez esse seja o primeiro aviso. Como todo processo deve ser levado em conta seu começo, preparação, planejamento, projeção, investimento diverso, etc., seu desenvolvimento e seu final. Também é importante lembrar que processos demandam tempo para acontecer e
que esse tempo não necessariamente é o do alfabetizador, mas o do alfabetizando. Se essa advertência não chamou sua atenção, o resultado desse processo pode ser uma tremenda perda de tempo. Segundo, não começamos a ler com os olhos. Ao contrário do que parece, a alfabetização não acontece aos 6 anos de idade. Ela começa bem antes, quando o bebê nasce e, em sua primeira forma de aprendizado, descobre o mundo que o cerca usando cada um e todos os sentidos. A primeira ferramenta de leitura humana são os sentidos. Com os ouvidos, lemos os sons, com o olfato, os cheiros, com a pele, as texturas, formas, pesos, tamanhos e estados da matéria, temperatura e mais infinitas noções matemáticas. A boca, como sabemos, é instrumento inesgotável de aprendizados e leituras, principalmente até cerca de 2 anos de idade. Por último, os olhos, que nesse mesmo período ainda não alcançaram sua capacidade máxima e por simples falta de bagagem, muitas vezes não conseguem interpretar o que leem. Terceiro, a escrita é um produto cultural. A escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade. Como objeto cultural, a escrita sempre cumpre diversas funções de existência. Isso significa que antes de haver a escola, antes de haver o estudo formal da língua, antes dos livros, do alfabeto e da própria existência das letras, já existia a escrita. Escrita é toda forma de grafismo com a qual registramos e interpretamos o que nos cerca e o que vivemos. Esse grafismo, muitas vezes, começa com linhas desordenadas e sem sentido algum, que vão evoluindo à medida que o indivíduo interage e explora o mundo que o cerca. E assim como a evolução escrita da humanidade, o microcosmo individual humano inicia sua escrita com riscos e rabiscos, passando a garatujas que se transformam em desenhos e que, por necessidade evolutiva da economia de espaço, tempo, acabam por se traduzirem em caracteres, traços organizados e dispostos propositalmente, de certa maneira, que acabam gerando algarismos, no caso de números e letras. É importante notar que um dos fatores mais importantes para o estímulo do futuro alfabetizado é a compreensão da necessidade dessa escrita. Ao tomarem consciência disso, o indivíduo adquire o autoestímulo para a aquisição da alfabetização formal. Muitas das nossas crianças apresentam dificuldade de leitura e escrita simplesmente porque não entendem o porquê e para que precisam disso. Quarto ponto. O alfabetizando é um ser em desenvolvimento. Cada fase deve ser respeitada. De acordo com o grande epistemólogo Jean Piaget, os fenômenos humanos são biológicos em suas raízes, sociais em seus fins e mentais em seus meios. Em poucas palavras, Piaget nos sinaliza que o fenômeno da leitura e escrita, assim como todos os outros fenômenos da vida humana, possui uma base biológica, um processo mental e um resultado social. Essa sinalização chama a nossa atenção para o fato de que um processo de alfabetização bem-sucedido precisa respeitar holisticamente o aprendiz. O indivíduo a ser alfabetizado precisa receber inicialmente
estímulos para o seu desenvolvimento fisiológico. Os que estudam o desenvolvimento motor humano afirmam que todos os movimentos da infância só são considerados mecanicamente eficientes, coordenados e de execução controlada a partir de 6, 7 anos de idade. Esse estádio Piaget chama de operatório concreto e consolida o fim do período intuitivo. Exigir um movimento fino tão bem elaborado antes dos 6, 7 anos pode ser considerado um massacre. Após cuidado fisiológico, é preciso compreender que a alfabetização é um processo mental. Portanto, deve ser assimilado cognitivamente e deve ser uma aquisição consciente. Deve respeitar o nível de pensamento do alfabetizando. E, muito importante, deve gerar novos e mais avançados pensamentos. Por fim, mas não menos importante, o processo de alfabetização produz a competência social da comunicação, englobando o desenvolvimento de diversas habilidades fisiomotoras e socioemocionais. Por último, quinto, cada um tem seu próprio ritmo. Não há necessidade de pressa. Tem-se que entender que há muito em jogo e muito que ser feito. Mas é preciso que fique claro que a alfabetização não é um conteúdo a ser ensinado. No livro A Construção do Real na Criança, escrito em 1937, Piaget defende que cada vez que alguém ensina prematuramente a uma criança alguma coisa que ela poderia ter descoberto, essa criança é impedida de inventá-la e, consequentemente, de compreendê-la completamente. A melhor maneira de introduzir a leitura e a escrita formal, bem como qualquer outro conteúdo, na vida do aprendiz, é através do oferecimento de situações-problema dentro de um ambiente rico e preparado para a exploração, geralmente em grupo, mesmo que seja apenas um par, para que esse aprendiz descubra e ou invente mediante comparação entre o que já conhece e o que não conhece ainda e crie respostas que o levem a uma tomada de consciência que finde em uma aquisição real e significativa de conhecimentos. Lembrando que cada um é autor de seu processo e protagonista de seu próprio aprendizado, visto que todo aprendizado é individual, pois cada um capta de uma mesma situação apenas aquilo que sua maturação consegue abarcar e alcança até onde está disposto a ir. O receptor é a mensagem. Lauro de Oliveira Lima. Portanto, não deve haver comparações irreais de resultados iguais entre aprendizes completamente diferentes. Não é uma corrida, mas uma viagem. Por isso, deve ser prazeroso e fluir naturalmente. Além disso, na ânsia por apressarmos os resultados, muitas vezes aceleramos o passo do alfabetizando rumo ao precipício da insegurança, da falta de habilidades reais, das lacunas de compressão, do automatismo de respostas prontas e do desprazer pela leitura e pela escrita. Ou seja, queremos tanto e com tanta força um bom resultado que acabamos produzindo o oposto. Creio que, observados esses itens, vemos a necessidade de redirecionamento de toda a forma como é vista a alfabetização, proporcionando uma viagem mais leve, segura e divertida ao incrível mundo da leitura escrita. Era isso que eu queria apresentar para vocês
e tentar, com essas informações, esses pensamentos, que se refaça esse processo de aquisição da leitura nas nossas escolas, para que realmente formemos leitores. O mundo precisa deles demais.